Essa simples técnica vai fazer com que você evite anos de frustração com o inglês e ainda vai te fazer falar inglês desde o primeiro dia estudando. Hello, eu sou a Teacher Laís e hoje eu vou te mostrar qual que é essa técnica reveladora que eu uso para aprender todos os idiomas que eu sei. Eu aprendi inglês sozinha, aprendi espanhol sozinha e agora estou no caminho para aprender italiano. Eu sempre comento com vocês que depois que eu aprendi a aprender, eu quero aplicar isso com todos os idiomas que existem por aí. Porque aprender deixa de ser uma coisa difícil e chata e passa a se tornar algo legal. Quando você de fato consegue aprender alguma coisa, você se sente muito feliz, muito contente, você tem um senso de realização muito grande. Você vê ali todo o seu esforço sendo pago, se pagando, e é uma sensação indescritível. O problema é que a maioria das pessoas não conhece de fato o caminho certo para alcançar esse tipo de satisfação. E isso acontece principalmente na fala em relação ao inglês. A maioria das pessoas quer aprender o inglês primeiro para depois falar. Primeiro, isso não é o caminho certo, não é bom. Independentemente do seu objetivo com o inglês, você tem que tentar sempre desde o início trabalhar o que a gente chama de 4 habilidades: a escrita, a fala, a escuta e a leitura. Essas são as 4 habilidades de uma língua e elas juntas vão evoluindo o seu idioma. Elas são interconectadas, então embora você consiga trabalhar elas separadamente, quando você exercita elas todas juntas, você aprende muito melhor, mais rápido e mais confiante também. O problema é muito fácil ler, é muito fácil escrever. Ouvir não é tão fácil, mas ainda vai. Agora, falar. Como que você faz isso? Como que você exercita a fala desde o primeiro momento no inglês? No começo, quando você é total iniciante, você nunca estudou inglês na sua vida, mas você quer aprender a falar inglês, você vai usar o passo da repetição. A repetição vai ser sua maior aliada nesse processo. Tudo que você escutar em inglês, você vai repetir. E você não vai repetir apenas uma vez. Você vai repetir a mesma palavra 3, 4, 5 vezes, até que você consiga articular o som de maneira correta e você consiga memorizar aquele som. A gente costuma dizer no português que tudo se escreve como se fala, e no inglês não é bem assim. Então você precisa começar a conhecer esses sons, mas mais importante do que conhecer, você precisa começar a reproduzir esses sons também. E você vai perceber que a longo prazo isso vai melhorar a sua pronúncia, você não vai ter uma pronúncia tão truncada, você vai conseguir falar de forma mais fluida se você começar a fazer isso desde o começo. O primeiro passo é exatamente esse, você vai sempre repetir. Quando você repete as palavras e as frases, as coisas vão ficando mais fáceis para você na hora de você pronunciar, só que você ainda não está de fato falando inglês. Então, a partir daí que você vai ir para o nosso segundo passo, que é começar a criar suas próprias frases. Assim como você faz na escrita, você pega uma frase e modifica alguma coisa para você criar outra, você tem que exercitar isso na fala também. Então, vamos supor que você aprendeu uma frase muito básica. Por exemplo, the car is blue. The car is blue. Essa foi a frase que você aprendeu. Com uma frase em inglês, a gente consegue criar muitas outras mudando apenas uma variável. Nesse caso, por exemplo, eu consigo modificar a cor. Então, se eu sei outra cor em inglês, eu consigo modificar esta frase. Por exemplo, eu sei falar rosa, que é pink. Todo mundo conhece essa, né? Então, eu posso modificar a frase para falar the car is pink. The car is pink. Quando eu faço isso na escrita, eu estou associando a estrutura. Quando eu faço isso na fala, não estou associando apenas a estrutura, mas também a pronúncia, e eu estou memorizando essas junções, porque você não está falando the car is pink. Você está juntando tudo. The car is pink. The car is pink. Então, quando você ouvir isso tudo junto, você vai ter uma chance maior de lembrar. No começo, não sai tudo automático. Essas junções não saem automáticas. Você vai falar um pouquinho mais pausado e depois você vai juntando tudo. Mas é aí que mostra a importância da repetição, que é um passo que tem que seguir com você para sempre enquanto você está aprendendo inglês. Mesmo que você seja avançado no idioma, tudo que você ouvir de novo, você precisa repetir várias vezes para que você consiga memorizar. Então, além de repetir e transformar as frases que você vai fazer, quando você já tiver craque nisso, transformando várias frases em várias possibilidades, trocando, por exemplo, o carro por outras coisas, the box is blue, the horse is blue, the camera is blue, você vai percebendo e aprendendo inglês nesse processo. E tudo que você vai estudando vai se juntando em uma coisa só. Agora que você já consegue construir as suas frases, você precisa construir linhas de raciocínio. E aí que o
seu inglês vai melhorando, porque você não tá saindo e soltando frases aleatórias. Você não tá falando coisas aleatórias, você tá construindo uma linha de raciocínio. E para isso você precisa de conectores. Quando você começa a juntar as tuas frases, as coisas ficam fluidas, elas ficam coesas e coerentes. E a partir daí, então, você está no último passo, que é justamente os passos de conexão. Então, aqui você já tem vocabulário, você já conhece as estruturas e você junta elas de uma maneira que faça sentido e passe a mensagem que você quer. Tem uma linha de raciocínio por trás do que você está falando. Você não está apenas perguntando ou apenas respondendo, mas sim criando perguntas e respostas complexas, bem estruturadas. Até você chegar aqui demora um pouco. Você consegue construir isso a partir do nível A2 ou do nível B1 do inglês. E se você não conhece os níveis ou não sabe o que são, como funcionam, eu tenho um guia de conteúdos separado por nível para você, gratuito para você baixar. O link tá aqui na descrição. Então, com esses 3 passos simples, você consegue trabalhar a sua fala desde o começo. No começo, apenas com a repetição, então muita repetição. Depois, com a transformação das frases de forma oral, então você vai falar as coisas mais de maneiras diferentes e praticar isso diariamente com as frases que você já conhece. E depois, criando linhas de raciocínio. Tudo vai devagarinho, de passo a passo, mas assim no final você vai ter um inglês bem estruturado, um inglês que você consegue falar com confiança, e você vai diminuindo os erros de pronúncia, os erros de gramática, erros de estrutura, e tudo vai ficando mais fácil, fica fluido na hora de falar, o que todo mundo gosta de chamar de inglês fluente. Se você ainda não faz isso no dia a dia, começa a colocar isso já, porque se você for esperar para falar inglês, eu tenho uma péssima notícia, você não vai falar. Esses processos, eles te dão segurança para que você consiga vencer a timidez, vencer a insegurança e o medo de errar. Você vai errar muitas vezes no inglês conforme você for falando, isso é inevitável. E sim, vai ter gente que vai julgar, vai ter gente que vai olhar feio, mas eu quero que você sempre pense que você tá fazendo isso para você melhorar. E não tem como você aprender a falar inglês certo se você não tiver falado inglês errado antes. E isso só vem com a prática. Deixa nos comentários aqui se você já conhecia e sabia que era assim que tinha que fazer para começar a falar inglês desde o começo. E se você precisa de ajuda para você finalmente começar a estudar inglês, eu tenho um desafio para você. É um desafio para você estudar inglês por 75 dias e transformar o seu inglês nesse período. Tem mais informações aqui na descrição do vídeo também. Se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo se eu te ajudei. Me siga em todas as redes sociais para você continuar aprendendo inglês juntinho comigo. Tudo é @itsteacherlaiz. Bye bye, a gente se vê no próximo.